Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar mais uma segunda-feira com vocês, juntos, para estudarmos, elevarmos o nosso pensamento, a nossa vibração à luz dos ensinamentos da Seiichi Onoe. E para iniciar nossa reunião, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 180, Oração para obter a provisão ilimitada. Lembrando que meu livro é 37ª impressão e quem o tiver pode acompanhar a leitura, seja aqui presencialmente ou você de casa. Caso contrário, pode assumir a posição de oração e vamos acompanhar a leitura da oração. Oração para obter a provisão ilimitada. Deus é a fonte de tudo. Todas as coisas de que necessitamos vêm de Deus. O homem é filho de Deus e, portanto, herdeiro da provisão ilimitada de Deus. Através dos tempos, passado, presente e futuro, a provisão ilimitada é fornecida continuamente ao homem e jamais acontecerá de cessar. Se estamos sofrendo alguma carência, não é porque Deus deixou de dar-nos aquilo que necessitamos, e sim porque nós é que não soubemos recebê-lo. Em outras palavras, é porque nós, apesar de termos recebido até agora incontáveis provisões de Deus, não agradecemos o bastante. A mente sem gratidão é como o vácuo do espaço sideral, que não reflete a luz. Embora os raios solares estejam sendo emitidos incessantemente, o vácuo do espaço sideral, onde não há nada que reflita a luz, permanece na escuridão total. Do mesmo modo, embora exista a provisão ilimitada, não a poderemos receber se nossa mente não for capaz de refletir ou responder a essas dádivas com um sentimento de gratidão. É o mesmo que subirmos no pico do Monte Fuji e sentirmos mais frio, apesar de estarmos mais próximos do Sol. Somente quando reconhecemos as dádivas, respondemos a elas com gratidão e desejamos sinceramente retribuí-las, é que podemos receber incessantemente a provisão ilimitada de Deus. Deus é a fonte da provisão ilimitada. Por intermédio de mim, Ele manifesta no mundo fenomênico a riqueza infinita do mundo da imagem verdadeira. Ele abençoa a minha riqueza dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Por isso, afirma onde trabalho torna-se próspera. Os empreendimentos com que lido progridem, meus descendentes prosperam, e a empresa na qual invisto adquire importância perante o mundo, tornando-se mais e mais produtiva. Como Deus é infinito, Ele jamais restringirá minha riqueza. Se há algo que restringe a minha riqueza, é minha própria mente. Devo me envergonhar da minha falta de dedicação e procurar, doravante, dedicar-me ao máximo. Devo reconhecer a insuficiência do meu sentimento de gratidão e procurar, doravante, aprofundá-lo mais e mais. Não devo deixar de exteriorizar o amor em cada ato meu. Compreendi que um pedaço de papel, um lápis, tudo, enfim, é dádiva de Deus. Por isso, ao me servir de qualquer coisa, faço sempre com reverência e gratidão. A matéria não é existência verdadeira. Todas as coisas, mesmo que tenham aparência material, não são matéria, e sim dádivas de Deus, ou seja, concretização do amor de Deus. Por ter compreendido esta verdade, eu vejo no âmago de todas as coisas do universo o infinito amor de Deus, a provisão ilimitada de Deus. Agradeço sempre com reverência a provisão ilimitada de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Linda oração. E um detalhe que eu acho bem legal é quando ele dá esse exemplo, que a provisão de Deus é como a luz solar. Se não tiver aonde refletir, se não tiver aonde responder, ela passa e fica sempre no vácuo da escuridão. Então que possamos sempre preencher a nossa mente de gratidão, porque a mente repleta de gratidão é que faz com que a provisão ilimitada de Deus reflita-se em forma de acontecimentos e situações visíveis na nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui na Regional DF Brasília. A você de casa também, meu muito obrigado. Obrigado a quem está em Brasília, assistindo em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Para mim é uma alegria imensa estar aqui mais uma segunda-feira com vocês, com a graça de Deus, dos antepassados e de todas as pessoas que sempre contribuem para que possamos continuar com esse trabalho de divulgação dos ensinamentos da Seiichi Onoe,
toda segunda-feira, tanto nos canais do YouTube, nos canais do YouTube da Seichoné do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan. Então, meu muito obrigado mesmo. É uma grande honra para mim poder fazer parte desse ensinamento que divulga boas palavras, que divulga bons pensamentos e nos auxilia a cada vez mais manifestarmos o que nós temos de melhor dentro de nós. Hoje temos um tema muito especial, vamos falar sobre o fracasso, que é algo que sempre mexe muito com todo mundo, ainda mais numa sociedade hoje em dia que a exigência do sucesso acaba sendo uma coisa assim, imposta de maneira muito forte, então todo mundo tem que ser o sucesso, todo mundo, se você não é o sucesso, você é automaticamente, se você não é o melhor, você já é um fracassado, e isso é algo que a gente precisa conversar, precisa trabalhar. Então eu vou trazer esse tema, é um tema muito legal, ele é abordado em vários livros da Seichoné, mas vou trazer um livro especial, que é esse aqui, Você é dono de potencialidade infinita. É um livro que ele precisa ser trabalhado, estudado, mastigado, você tem que ler, reler várias e várias vezes, porque ele traz vários conteúdos da bibliografia da Seichoné que abordam sobre a manifestação da nossa capacidade infinita e a exteriorização do Filho de Deus. Então é um livro fundamental, de leitura assim, obrigatória, para aqueles que querem aprofundar e dinamizar ainda mais a vida de Deus do seu interior. Então recomendo demais esse livro. Você vê que é um livro que tem muito marcador, isso quer dizer que tem muita coisa importante a ser dita, e nós vamos trabalhar exatamente um item que é um dos primeiros capítulos do livro, que ele fala assim: complexo de inferioridade oculto nas profundezas da mente. Então nós vamos estudar o fracasso sobre esse viés da lei mental, de como que o fracasso, ele muitas vezes, ele adentra dentro de nós e nós não percebemos. A gente acaba recebendo o fracasso. Mas antes de eu entrar no tema, é bom lembrar que não é a intenção dessa palestra esgotar o assunto, nós podemos abordá-lo em vários aspectos, de várias maneiras diferentes, então não é a nossa pretensão esgotar, tão menos de eu também falar de tudo sobre o assunto. Então a gente não esgota. Dentro do ensinamento da Seichoné nós temos várias abordagens, várias perspectivas e também o próprio assunto também ele pode ser visto sobre várias outras óticas. Então é importante ter isso em mente que nós vamos abordar um aspecto, ou pelo menos alguns aspectos, para que nós possamos compreender e trabalhar de forma muito forte. Uma das palestras que eu dei já há algum tempinho, eu fui trabalhar exatamente as maneiras de manifestar o perdão. Então nós fomos conversando como concretizar o perdão. Todo mundo sabe que o perdão é importante, mas como concretizar isso daí? Então a ideia de hoje também é trazer um pouquinho de concretude, trazer um pouquinho de prática sobre como nós podemos eliminar a questão do fracasso. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. O primeiro ponto que a gente precisa entender é como é que a ideia de fracasso ela começa a ficar gravada dentro de nós e entendermos o que realmente é o fracasso. Então, deixa eu trazer o quadro. Então, vamos lá. Como encarar o fracasso? Vivendo hoje em dia, em tempos em que o alto desempenho e o sucesso se tornaram uma obrigação, então, antigamente, por exemplo, um cara que simplesmente passasse estava até de bom tamanho. Hoje em dia não basta passar, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor. Nessa competitividade de uma sociedade que exige resultados em tudo, a gente começa a sofrer uma pressão. E aquilo que não adentra num padrão não é tido como sucesso. Então hoje, pelas redes, pela informação rápida, pela divulgação de imagens rápidas, a gente tem criações de critérios de sucesso. Então, pessoas colocam módulos de sucesso e assim, se você estiver nesse módulo, você é um sucesso. Se você não estiver nesse módulo, você não é um sucesso. E nós temos a receita pronta. Então, por exemplo, a pessoa que é bonita, ela já é associada com alguma coisa referente ao... Tanto que se chegar uma pessoa bonita e falar que tem problemas, qual é a ideia que a gente tem de falar? Até parece. A gente despreza a dor das pessoas bonitas porque a gente já entende que elas são o sucesso. Pessoas famosas. A pessoa famosa, você já parte do pressuposto que a pessoa famosa ela é uma pessoa de sucesso. Então você fala, não, a pessoa famosa não pode ser infeliz. Como é que uma pessoa famosa é infeliz?
Ela tem a fama, todo mundo conhece, todo mundo gosta dela. E se você experimentar ler biografias de pessoas de sucesso, você vai ver quantos tiveram uma vida extremamente sofrida. Pessoas que têm dinheiro, essas então é o carro-chefe. A pessoa tem dinheiro, a gente acredita que a pessoa é o próprio sucesso. Dúvida, gente? Dúvida sobre isso? Tanto é que os conselhos das pessoas ricas, todo mundo quer ouvir. Pode ser o conselho mais idiota do mundo, pode ser o conselho mais absurdo do mundo, mas se é feito por uma pessoa rica, todo mundo para ouvir, porque você tem a ideia de que ele é o próprio sucesso. Então, a ideia de sucesso está ligada a questões muito mais materiais. Se a pessoa é bonita, se a pessoa ela é famosa e se ela tem dinheiro. Se tiver os três, então, é proibido ter dor. A pessoa que é bonita, que tem fama e tem dinheiro, ela sequer pode falar que tem problema. Porque se ela falar que tem problema, ela é massacrada pela massa de pessoas que estão fora daqueles conceitos que nós colocamos. Então, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem beleza, a pessoa que tem fama, que tem poder, elas são pessoas que são automaticamente elencadas a um patamar chamado de felizes. E essas pessoas ditam muitas vezes, ou acabam reproduzindo situações em que nós repetimos. Então, nós temos que estar dentro dos padrões. Então você tem que estar num padrão de beleza, você tem que estar num padrão de sucesso, você tem que estar num padrão de fama, porque se você não tiver isso, você não tem sucesso. E se você não tem sucesso, você é um fracassado. Fracassado. Então, às vezes a pessoa está fazendo o que ela gosta, ela faz o que ela ama. Eu amo fazer. Por exemplo, a pessoa está lá vendendo qualquer coisa, ela está trabalhando, ela gosta. A pessoa pergunta, você faz o quê? Você fala, se não for uma coisa de status, o que a pessoa vira e fala assim? Ih, fracassado. A pessoa está trabalhando, a pessoa está crescendo, ela está fazendo o que ela gosta. Qual é, muitas vezes, as pressões dentro da família? Você quer fazer o quê? Ah, eu quero, sei lá, eu quero viver da música. Não, filha, música não dá dinheiro não. Vai fazer direito, porque no direito você vai ser sucesso. No direito você vai ter fama. No direito você vai conseguir. Se você for sair do direito, você vai ser um fracassado. Aí começa a colocar as profissões como se fossem as profissões de sucesso e quando você não consegue fazer o sucesso, você vai ser o fracasso. Então fala assim, ó, vou fazer medicina, se eu for o sucesso. Se eu for o fracasso, eu vou fazer enfermagem. Porque quer dizer que eu não consigo fazer medicina. Quando isso tudo é uma bobagem, quando você observa no materializar da profissão. Não tem como você fazer as coisas se você não tiver toda aquela estrutura necessária. Um hospital não é feito só de médico. Experimenta tirar o faxineiro que faz a limpeza dos banheiros do hospital para ver o que o hospital se torna. Experimenta cortar o faxineiro que limpa o banheiro, para você ver quanto tempo o hospital dura. Você pode ter os melhores médicos do mundo lá dentro. Vai se tornar um local habitável ou inabitável? Inabitável. E se o cara falar que é faxineiro, você vai falar assim, ô tadinho, foi um fracasso na vida. Porque a ideia de fracasso ou a ideia de sucesso nossa está ligada a questões materiais. Chega o cara mais corrupto, mais horroroso na face da terra, mas se ele parar com a Ferrari na porta dos lugares, as pessoas vão parar e vão falar assim, nossa, que pessoa de sucesso. Por quê? Ligam, forçam a gente a acreditar que sucesso é ligado a bens materiais. Aí a pessoa conseguiu isso, a pessoa chegou a isso. Nossa, a pessoa ficou com tal artista de televisão, ficou com um jogador de futebol. Gente, às vezes isso não é sucesso, isso é karma, gente. Isso às vezes, gente, a pessoa vai purificar muitas vidas naquele momento ali que ela está tendo, porque não adianta nada a pessoa ter fama, a pessoa ter dinheiro. Precisa ter um monte de outras coisas para você conseguir manifestar a felicidade. Se fosse assim, gente, todo mundo que tinha dinheiro era pessoas felizes. E não são o que a gente vê. Não é o que a gente vê, gente. O bom quando você consegue andar pelas classes sociais sem dificuldade é que você observa isso. Então, graças a Deus me foi dada a oportunidade de andar tanto nas classes altas, de você ver gente assim, que uma vez eu estava brincando na casa de uma amiga minha, e a bola bateu no muro. Quando eu cheguei no muro, eu olhei, o vizinho dela tinha um helicóptero na garagem. Eu falei, cara, eu já vi carro na garagem, mas nunca vi um helicóptero. O pessoal fala assim, acho que hoje eu vou de helicóptero para o trabalho. Então, coisas assim. Também, como já fui em lugares humildes, da pessoa não tem nem cadeira para a gente sentar. Então, o que eu observo?
tanto a pessoa mais simples quanto a pessoa mais rica, todo mundo sofre. Alguns problemas, uns têm e outros não. Por exemplo, o rico não tem problema de dinheiro, ele não tem problema de, esse mês eu estou sem dinheiro. O pobre muitas vezes não tem problema de inveja, não tem problema de alguém chegar do lado e ficar desejando e ficar querendo levar suas coisas. Cada um tem seus problemas, gente. Eu conheço gente que tem dinheiro e é paranoico, não faz amizade, tem problemas de relacionamento porque ele acredita que todo mundo que chega do seu lado quer tirar alguma coisa dele. Então ele acaba tendo problemas seríssimos de relacionamento. E eu conheço pessoas que não têm dinheiro e juntam aquela vizinhada toda, vai fazer a festa na porta de casa, é aquela alegria só. Então cada um, gente, dentro das suas áreas tem os seus problemas, tem as suas dores, os seus aprendizados. Então o ponto é definir realmente o que é fracasso. A gente precisa entender o que é fracasso. Porque se você não entender o que é fracasso, você sempre fica correndo atrás do rabo. Porque você vai entrar num padrão que não é o seu. Não é o seu. Então, por exemplo, a questão da beleza. Olha o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas, elas estão... Antigamente, você tinha pessoa que era feia, ela ia para uma cirurgia ou para algum tratamento estético, a tendência dela era ficar bonita. Hoje em dia a pessoa é feia, ela vai fazer um tratamento estético, ela sai pior do que entrou. E ainda fazem ela acreditar que ela está bonita. A pessoa, hoje em dia você olha a pessoa, você fala assim, gente do céu, você pergunta, quem te fez isso? A pessoa, eu vou te mostrar no Instagram. Não faz isso não. Porque eu quero é processar, eu não quero fazer o mesmo que você. Então é um negócio muito esquisito, porque precisam entrar em padrões. Hoje em dia as pessoas não aceitam que as coisas vão mudando. Hoje eu me enxergo nas filmagens, quando eu vou ver as filmagens, eu olho assim, eu falo, eu não era assim há um tempo atrás. As coisas vão mudando, gente. Faz parte da vida. Faz parte da vida. É parte do aprendizado você saber lidar com as transformações. Mas como a felicidade está vinculada a tipos materiais, você sofre quando você começa a perder. Você sofre. Então a pessoa que é muito bonita, se ela não aprender a lidar com a transformação da beleza dela, ela nunca vai querer deixar de ser bonita. O que acontece? Ela começa a se mutilar. Ela chega num nível que ela começa a se mutilar na tentativa de manter, o que é inevitável, gente. É inevitável. As coisas vão acontecer, as coisas mudam. Essas mudanças é que elas precisam ser aprendidas e vivenciadas. Então observa só, quando você entende que fracasso não é uma questão de você atingir um padrão, mas que fracasso está relacionado a você não cumprir a sua missão, muda de história. Muda de história. Então, eu, por exemplo, se eu fosse me colocar nos padrões que as coisas são impostas, eu sofreria demais. Eu sofreria demais, porque em vários aspectos eu estou fora do padrão. Estou fora do padrão. Eu me ajusto em alguns, em outros eu estou fora. Se eu for sofrer com essas situações diferentes, eu nunca vou sentir que eu sou realmente uma pessoa próspera. Por quê? Porque o padrão imposto é um padrão inatingível. Engraçado, todo mundo corre atrás. É um padrão inatingível, fruto de um complexo de inferioridade que nós carregamos. Gente, todo ser humano é complexado. Eu acho que a gente já nasce complexado. A gente vem a esse mundo para aprender a lidar com o complexo. Porque todo mundo vem complexado. E aí que vem a ideia de fracasso. E ela grava fortemente dentro de nós. Mas grava fortemente dentro de nós. Primeiro ponto, entender o que é o fracasso. Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos entender a fundo o que é o fracasso. Ó. Na visão material, fracasso é você não atingir. O fracasso é você não atingir um modelo. É você não atingir um modelo. Seja ele de beleza, seja ele de riqueza, seja ele de poder, seja ele de status. Então, olha só que engraçado. Já chegaram para mim uma vez e falaram assim, nossa, você deve ser uma pessoa muito feliz. Aí eu, por quê? Ah, porque você é juiz, e juiz tem poder. Poder não faz feliz. Você assiste o filme dos Vingadores, você vê que lá o pessoal sofre pra caramba, velho. Ter poder não quer dizer nada, gente. Não é o poder que vai te fazer feliz. Mas qual é o modelo que você tem? Que a pessoa que tem poder, ela é uma pessoa que influencia, então logo ela é feliz. Não, pelo contrário. O poder me traz um monte de responsabilidade que muitas vezes me traz mais dor do que alegria.
Então não é o poder que me faz feliz. Talvez a capacidade que você tem de utilizar o poder para o bem é outra coisa. É outra coisa. E aí você vai entender que ser fracassado não é não ter poder. Porque quem tem poder e não sabe usar também é fracassado. Então, na visão materialista, fracasso é quando você não entra no modelo. E na visão espiritualista, o que é fracasso? O que é fracasso na visão espiritualista, gente? É não cumprir a sua missão. É não cumprir a sua missão. Então, se você for olhar espiritualmente, é só você pensar no seguinte: imaginemos que morremos agora. Todos nós morremos. Aqui, quem está presente, você que está em casa, todo mundo morreu. E chegamos no mundo espiritual. Quando chegarmos no mundo espiritual, estará um anjo lá nos aguardando e ele vai perguntar para a gente: como foi a sua vida? Conte para mim como é que foi sua vida. E você vai contar a sua vida. A pergunta que a gente faz, ou a pergunta que a gente pode imaginar, é o seguinte: você acha que o anjo vai se preocupar mais com suas conquistas materiais ou com as suas conquistas espirituais? Você imagina que eu chegar lá e falar assim: olha, anjo, você não tem ideia, passei no concurso do TJ, DF. A ele. E, cara, você não tem ideia, 40 mil por vaga. Passei entre os 10 primeiros. Ganhei até daquele lá que era todo nerd. Aí ele vai lá: sim, e daí? E daí? O que isso tem a ver com a tua vida espiritual? Talvez o mérito não é passar, mas o mérito é: eu consegui vencer aquele complexo que eu tinha, eu consegui vencer aquela minha limitação, eu consegui estudar, me dedicar, criei rotina e aprendi a ser disciplinado. E aí eu manifestei minha capacidade. Aí ele vai falar: esse eu gostei, esse eu gostei. Aí vira: o que mais? Aí você fala assim: nossa, casei com a mulher mais bonita que tinha na cidade. Casei com a mulher mais bonita. E aí ele fala: então talvez não seja isso, mas ela era bonita mesmo, você não tem ideia. Ela parava todo o trânsito. E, não, mas olha, eu casei, mas eu tive uma coisa muito legal, eu consegui viver em harmonia. Eu consegui levar uma vida de cumplicidade, de amizade, manifestando amor. Opa, isso me interessa. Isso tem valor. Aí perguntando: o que mais? Nossa, eu tinha tanto dinheiro, que eu não conseguia nem gastar. Eu conseguia ir no cinema, pagar inteiras e ainda comprar pipoca grande, para você ver o tanto de dinheiro que eu tinha. Aí ele vai falar assim: e... Aí você fala assim: puxa, então não é o dinheiro, mas então vamos lá. Eu consegui utilizar a provisão que me foi dada para beneficiar o maior número de pessoas, porque eu fiz A, eu fiz B, fiz C. Opa, isso me interessa. Olha só como é que muda a perspectiva quando você sai de uma visão material para uma visão espiritual. Então, sucesso, ou o inverso, que seria o fracasso, é quando você não cumpre a sua missão. E qual é a sua missão? Cada um tem a sua. Por isso que a gente vê em lugares específicos, de maneiras específicas, com atribuições, trabalhos e talentos específicos. Se todo mundo tivesse que fazer determinados modelos, vinha todo mundo igual. E não vem. E não vem, gente. Não vem. Por exemplo, se fosse o sucesso, fosse o modelo de beleza, e o pessoal que nasceu feio? Como é que fica? Porque uns nasceram muito bonitos, outros nasceram judiados. Se esse fosse o modelo, então você já nasceu fracassado. Então você nasceu para quê? Você já é o fracasso? E não é assim. Não é assim. Porque algumas pessoas vão dentro do modelo da beleza física cumprir uma missão e outros vão, desprovidos da beleza, também cumprir uma missão. Uma missão. Cada um tem o seu propósito. E quando nós entendemos esse propósito de cada um, a gente começa a entender que o fracasso não é você não entrar no modelo. Fracasso é você não cumprir aquilo que foi lhe dado como oportunidade dessa vida. Seria basicamente o seguinte: vamos imaginar, você ganhou um ingresso para entrar num parque fantástico. Você vai entrar num parque dos sonhos. Tem muitas coisas para você fazer no parque, para você aprender no parque. Ou você ganha a oportunidade de uma bolsa de estudos em Harvard. Você vai estudar lá na universidade mais conceituada do mundo.
Você vai estudar. Você vai para lá e pergunta para você o que você vai fazer. Não, eu vou sentar aqui no banco da praça e vou ficar... Seu guarda, eu não sou vagabundo, vou ficar aqui só curtindo. Aí passaram-se 5 anos. Perguntou para você, e aí, como é que você foi a sua oportunidade? Não entrei, não assisti aula nenhuma, quis sair, não gostei, não quero. As pessoas vão falar, poxa, você perdeu uma oportunidade. Perder essa oportunidade de crescer, de aprender, de melhorar, isso poderia ser considerado um fracasso, porque você não cumpriu a sua missão. Então, perder oportunidades. Claro, eu trouxe um exemplo de estudo, trouxe um exemplo de um parque que você não brinca em nada, você fica parado, mas é só para mostrar que o sucesso ele está relacionado a questões suas. Por que a gente pode afirmar que todo ser humano pode ser um sucesso? Por quê? Se eu for falar da maneira material, é possível? Não é, gente. Não é. Tem uma coisa que eles vendem hoje em dia que é o seguinte, todo mundo pode ser empresário. Todo mundo pode ser empresário? Não. É uma mentira, gente. Nem todo mundo pode ser empresário. Tem gente que não tem sangue para segurar o que o empresário faz. Tem gente que não consegue arriscar. Tem gente que não tem perfil para isso. Ora, se todo mundo tivesse o mesmo perfil, todo mundo ia ser a mesma coisa, e não é. Da mesma maneira, ó, tem gente que se fizer um corte, ele acha o máximo abrir o corpo, ver o que está dentro. Tem gente que, como eu, que se abrir um corte, eu não aguento. Se eu for médico, tadinha, a pessoa que entrar e falar assim, eu preciso de um médico, eu vou olhar o corte, eu também. Eu não aguento, eu não tenho talento para isso. Tem pessoas que têm talento para cantar. Se cantar, gente, a gente volta até o apedrejamento na rua. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm talentos para umas coisas e tem outras. Nem todo mundo vai manifestar a mesma capacidade, porque nós somos diferentes. E por que nós somos diferentes? Porque se o sucesso fosse modelos, não tinha como todo mundo ser um sucesso. Por quê? Porque ninguém consegue atingir, ou pouquíssimas pessoas atingem um modelo de sucesso. Agora, se o sucesso for uma missão particular, todo mundo tem chance de ter sucesso? Tem. Porque o sucesso e a tua felicidade é uma construção ímpar. E não é uma construção que depende dos outros. Depende de você. É você que vai construir o sucesso. É você que vai conseguir construir o caminho da sua vida de forma que você cumpra a tua missão e aí sim você manifeste uma alegria e uma grandiosidade imensa. É isso que eu fiquei encantado que eu aprendi na Seitonei. Por quê? Se nós observarmos o mundo, se você entrar no Instagram e no Facebook, você vai ver como é que você está fora do modelo. Porque hoje você estava trabalhando, você entra no Instagram, está todo mundo viajando. Aí você fala, pô, só eu que não viajo. Aí você abre, está todo mundo comendo nos restaurantes chiques. Pô, só eu que estou hoje no miojo, no arroz com ovo, no pão com manteiga. Aí você olha, está todo mundo andando em carro importado. Você fala, caramba, só eu que vou de Uber? X? Será que só eu? Então o que acontece? Por quê? Porque as pessoas colocam padrões. Aí está a pessoa viajando, hoje estou nas Maldivas. Você fala, eu não sabia nem que tinha um lugar chamado Maldiva. Então tá a pessoa, todo mundo assim, não, estou aqui comendo um camarãozinho na beira da praia e você, caramba. Por quê? Porque é o padrão de sucesso. Gente, esse padrão é tão engraçado que até os bandidos entraram nesse padrão. Eles roubam para fazer o quê? Ostentar na rede. Para que a pessoa ostenta na rede? Olha que burrice. Eu vou lá, faço o golpe, aplico o golpe e divulgo para todo mundo, inclusive para a polícia. Aí a polícia está vendo lá o pessoal dando golpe, olha que delícia, gente. Fica mais fácil até de prender. Você já me dá até o endereço onde é que você está. Mas por que os bandidos hoje em dia eles entraram na ostentação? Porque a ostentação é um modelo de sucesso. Então, até o bandido quer ser sucesso. Até ele quer mostrar que, tá vendo, minha vida é um sucesso. Então ele aplica o golpe e vai na rede para mostrar uma vida de ostentação. Por que a vida de ostentação chama tanto? Porque é um modelo de felicidade, é um modelo de sucesso. Então eu, como tenho isso, eu sou um sucesso e você não é. O primeiro ponto para mostrar que a pessoa não está feliz é quando ela tem muita vontade de mostrar. A pessoa quando quer mostrar muito é que ela não está feliz, ela precisa ser elogiada, ela precisa ser mimada, para ela se convencer de que ela é boa. A pessoa, quer ver um exemplo, gente? O maior exemplo disso, você vê como é que algumas lições de casa são importantes. Quem aqui tem irmão? Tem irmão? Você está em casa e você descobre que tem uma coisa gostosa. Qual é a primeira coisa que você faz? Fico calado. Porque se eu falar que está gostoso, o que eu tenho que fazer? Dividir. Olha como é que é a sabedoria da vida. Quando você acha que uma coisa está gostosa, você vai para o cantinho e come
escondido. Você fica lá, seu irmão passa, o que é isso? Horrível. Horrível, coisa horrorosa, nunca vi um trem tão ruim. Minha mãe me obrigou a comer. Você cospe, você lambe assim. Por quê? Porque você sabe que se o negócio é bom, você vai ter que dividir. A pessoa que está mostrando demais, é porque na verdade o que ela está comendo não é bom. Sabe aquela pessoa que chega no churrasco e entra na piscina gelada? Aí você pergunta, como é que tá a água? Tá ótima, entra. Entra. Por que ele está pedindo para entrar? Para ver se mais alguém sofre com ele. Entra, que a água está ótima. Você entra, você chega, bate, de tão gelado que está, você quica na água. Por quê? Porque na verdade a pessoa não está feliz, ela está infeliz, ela precisa que outros reconheçam a felicidade dela e sintam inveja. Como se inveja trouxesse felicidade para alguém? Como se inveja? Então eu vou botar uma roupa, porque todas as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, a roupa dele é mais bonita. Eu não saio mais feliz do que isso. Pelo contrário, eu saio ainda mais vazio. Aí eu tenho necessidade de continuar nessa competição de entrando nos modelos. Então as pessoas vão fazendo modelo, as pessoas estão arriscando a vida em cirurgias plásticas desnecessárias, as pessoas estão entrando em situações de pessoas até que não tinham uma índole má, mas elas acabam entrando em esquemas fraudulentos, esquemas criminosos para conseguir dinheiro para entrar no modelo, pessoas que mentem e fingem que são alguma coisa para entrar no modelo. Coisa mais chique é você falar que é médico. Mas para ser médico tem que estudar, tem que vivenciar, tem que passar por um monte de coisa. Eu vou na rede e falo que sou médico. Ninguém pede diploma e as pessoas vão acreditando. A mesma coisa em todos os lugares, gente. Religioso, no meio acadêmico, tudo. As pessoas elas precisam entrar em modelos. E esses modelos trazem a ideia de sucesso, quando não é. Então o primeiro ponto que você tem que ver é o seguinte, o que é fracasso, gente? É não cumprir a sua missão. Isso que é fracasso. Isso que é fracasso. Olha que interessante. As pessoas de maior sucesso no mundo nunca foram acumuladoras. Foram pessoas simples, mas que cumpriram realmente a sua missão. E é interessante, quanto mais você cumpre a sua missão, mais você tem a ideia de sucesso e mais você tem a ideia de felicidade, realização. O que é uma pessoa realizada? Não é a pessoa que atingiu os modelos, é a pessoa que cumpre a sua missão. Cumpre a sua missão. Por isso que você encontra pessoas nas mais variadas áreas felizes, porque são pessoas que estão cumprindo a sua missão e não atingindo determinados modelos. Tem coisas que a gente faz que ninguém quer fazer. Por exemplo, o meu trabalho. Eu tenho coisas que eu faço no meu trabalho que é para arrepiar o cabelo de qualquer um, velho. Eu pego a desgraça e a infelicidade da vida das pessoas e eu tenho que tentar ajudar a tirar algo dali, quando às vezes você não tem nada o que tirar. Então eu pego a destruição daquilo ali. Tem pessoas que não têm condição de fazer isso, e tá certo, gente, não é para qualquer um, é normal isso. Mas como eu me encontro naquilo e me vejo fazendo aquilo para ajudar as pessoas, eu tenho um senso de missão, então eu me sinto realizado na profissão. Todo juiz é realizado na profissão? Não, não é. Da mesma maneira que nem todo médico é realizado, da mesma maneira que nem todo policial é realizado, da mesma maneira que nem todo empresário é realizado, da mesma maneira que nem todo professor, etc, etc, etc. A pessoa ela não é realizada quando a profissão que ela escolhe é por um modelo e não por uma missão. Faculdade de Direito é lotado de gente que está pelo modelo. Você veio fazer Direito por quê? Porque Direito dá dinheiro. Meu amigo, quem dá dinheiro é loteria. Direito não dá dinheiro. Direito te dá oportunidade de você exercer uma missão. Se você não tiver estômago para isso, não vá. Porque além de chato, dá trabalho. Então, por que hoje a gente tem uma horda de pessoas fora dos seus respectivos lugares e sofrendo? Pessoas que às vezes são concursadas, são assalariadas, estão ganhando muito, mas elas não são verdadeiramente o sucesso, porque elas não estão cumprindo a missão. Elas estão vivendo dentro do modelo e esse modelo traz sofrimento. Então a pessoa, ela tem dinheiro, mas ela é um fracasso. Fracasso. Olha que interessante. Um grupo de médicos passaram pela faculdade dificílima, passaram em concursos dificílimos para exercer medicina, ganhavam muito dinheiro, mas decidiram montar uma quadrilha para quebrar as pessoas e começar a vender prótese. Eu posso falar que essas pessoas são sucesso? Elas têm dinheiro,
Elas têm fama, mas elas são fracassos porque elas tentaram entrar num modelo. Elas tentaram entrar no modelo. Então, por isso que é tão importante. E qual é o perigo? É nós começarmos a observar quanto que a gente está dentro do modelo. O quanto que está dentro de um modelo. Quando é que a gente se coloca dentro de um modelo? Isso quer dizer que a gente não precisa crescer, progredir, prosperar? Não, gente, a gente deve crescer, a gente deve progredir, a gente deve prosperar. O ponto é você fazer isso dentro da sua missão e não dentro de um modelo. Que no modelo você vai sofrer. No modelo você vai sofrer. Porque sempre vai vir alguém com algo melhor. Sempre vai vir. Você compra um carro novo, você está todo feliz que você comprou um carro novo. Você estaciona, chega alguém do teu lado com um carro mais novo e melhor do que o teu. Se a tua felicidade for dentro de um modelo, você sofre. Se a tua felicidade for dentro de uma missão, você não sofre. Que bom que ele comprou. Por que muitas vezes as pessoas sofrem da inveja? Porque elas estão ligadas a um modelo. Elas estão ligadas a um modelo. E elas não entendem que a necessidade ou o crescimento está em cumprir uma missão. Beleza? Beleza? Então, entendemos a visão do fracasso como não cumprir a sua missão, né? Então, agora vamos entender como é que a gente pode trabalhar para evitar que esse não cumprimento de missão atrapalhe a gente. Olha que interessante. Vamos lá. Olha só. Muitas vezes nós não cumprimos a nossa missão porque nós não nos achamos capazes. Então, a gente começa a associar a ideia de que eu não vou cumprir a missão porque eu não sou capaz. Você é inteligente. Ah, não, eu não sou inteligente, não, eu não consigo. Então, você começa a fugir da tua missão por medo de ter que andar o caminho necessário para cumprir a sua missão. Então, muitas vezes, o fracasso, ele é encarado até como algo de nascença, genético. Eu nasci numa família pobre, eu vou morrer pobre. Eu nasci numa família de bêbados, de alcoólatras, eu vou morrer alcoólatra. E você começa a acreditar que as coisas são pré-determinadas e predestinadas, quando não o é. Você sofre influência? Sim, mas você também é capaz de influenciar. Porque se fosse somente pela influência que a gente vivia, a gente nunca conseguiria mudar. Tem pessoas que crescem lá com pais abusivos e se tornam uma pessoa abusiva. E nós temos pessoas que nascem em lares com pais abusivos e se tornam amorosas. Porque tudo depende da capacidade que você quer para mudar. Não é à toa que você tem 2 pais, vários filhos com a mesma educação, cada um vai para um lugar. Porque cada um pega os seus estímulos e utiliza da forma como lhe aprouver. Então, se você pegar o estímulo para usar de forma construtiva, construtivo você conseguirá ser. Se você pega aquele estímulo e usa de forma destrutiva, ou você repete padrões destrutivos, você vai seguir os mesmos caminhos. Então é muito interessante. Eu já vi filhos de pais que foram filhos de mãe, né, e pai, e o pai abandonou, se tornarem pais que também abandonam, como eu já vi também filhos de pais que foram abandonados e decidiram construir uma família onde o amor e o companheirismo impera. O que aconteceu com aquelas pessoas? O que foi de diferente nelas? Foi exatamente a capacidade que ela teve de trabalhar aquilo que seria tido como um fracasso. Olha que interessante, a maneira como você lidar com seus fracassos, e aqui fracasso eu vou usar no sentido de fracasso no sentido de infortúnio. Olha que interessante. As pessoas, elas trabalham a ideia de fracasso também muito ligada à questão de infortúnio. E o professor Masaru Taniguchi fala que a gente tem que olhar com muito cuidado isso aqui. Muito cuidado. Porque nem sempre o infortúnio é um fracasso. Pelo contrário, muitas vezes o infortúnio ele é a grande oportunidade. Ele é a grande oportunidade da vida da pessoa. Então, existem pessoas que quebram. Quebra. A pessoa tem uma empresa, a empresa vai à falência, ela quebra. Aí você pode falar, ele se tornou um fracasso. Mas não, aquilo pode ser a grande oportunidade dele transformar. O inventor do filme fotográfico, ele foi um cara que viveu um infortúnio muito interessante. A fotografia estava surgindo e ele achou aquilo encantador e ele decidiu lançar um filme que as pessoas pudessem transportar, um filme portátil.
Antigamente se batia com chapas, e as chapas eram pesadas, era um negócio difícil de transportar e muito delicadas. Então ele decidiu fazer filmes menores. E ele estudou e decidiu fazer o filme. E aí ele saiu vendendo pelos Estados Unidos, ele abriu uma empresa, saiu vendendo pelos Estados Unidos, e ele vendeu bastante, muito. Só que o que acontece? O filme que ele vendeu era de má qualidade. Só que ele dava a palavra para cada pessoa que vendia, que se o filme não desse certo, ele devolvia o dinheiro. Ó, você está me trazendo uma novidade, que se ela não der certo, eu posso devolver? Pode. E aí ele vendeu para todo mundo. Resultado, o filme estava de péssima qualidade. Com um pouco mais de um mês, ele perdia todas as propriedades. Então, se não vendesse imediatamente e usasse imediatamente, o filme perdia as qualidades. O que aconteceu? Todo mundo chamou e pediu o dinheiro de volta. O que aconteceu com ele? Ele quebrou. Ele foi à falência. Então, ele viveu um infortúnio. As pessoas falaram, ele fracassou. Ele fracassou. Mas não. O que aconteceu? Ele pegou aquilo como aprendizado, viajou para a Europa e passou 2 anos estudando química para aprofundar os conhecimentos para desenvolver um filme. E aí ele conseguiu desenvolver um filme que realmente tinha uma durabilidade excelente. E aí ele voltou para os Estados Unidos para vender. Quando ele foi vender, como é que você acha que ele foi recebido? Bem ou ruim? Muito bem. Por quê? Porque quando ele falou que se desse problema ele devolveria o dinheiro, ele devolveu? Devolveu. Então todo mundo falou, não, então beleza, eu vou tentar de novo. Só que dessa vez o filme deu certo, não precisou devolver, ficou muito bem e prosperou em todos os sentidos. Então observa, precisamos enxergar isso daqui. Qual é o problema das pessoas? É que as pessoas acham que todo problema, todo infortúnio é um fracasso. E quando a pessoa acha que todo problema, todo infortúnio é um fracasso, ela grava isso aonde, gente? Ela grava isso aonde? Na mente. E ela grava como? Poxa, eu sou incapaz, eu sou ruim, eu não consigo. Então a gente tem inúmeras experiências. Eu já tive experiência de não conseguir falar em público, de eu travar em público, de eu não conseguir me expressar. Isso foi um fracasso? Se você olhar na ideia de problema e infortúnio, foi. Como é que isso foi trabalhado dentro de mim? Aumentou o complexo de inferioridade. Aumentou um complexo, eu vou ter mais dificuldades para superar aquilo que eu coloquei dentro de mim. Resultado, você tem que romper uma barreira maior para manifestar um talento que você tem e muitas vezes sequer você sabe. Eu nunca imaginei que eu fosse ter talento para ser orador. Nunca imaginei. Mas isso foi trabalhado e desenvolvido dentro dos infortúnios pelos quais eu vivi. Dificuldades de falar, públicos diferentes, travar, esquecer o que vai falar. Gente, você está falando, de repente você esqueci, e agora? Como é que eu enrolo? Então, tudo isso são vivências que vão te ajudando. O ponto é que, como é que nós lidamos com os infortúnios, ou como nós lidamos com os aprendizados dentro da mente. Então, olha que interessante. Para a gente aprender isso daqui, a gente tem que encarar 3 maneiras muito legais para a gente resolver. Olha só. Página 25 do livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. De nada lhe adianta, professor Masaharu Taniguchi falando, apenas entender a necessidade de ter autoconfiança. Todo mundo fala, você tem que ser confiante, você tem que acreditar em você. Ok, como? Como é que eu acredito em mim? Como é que eu acredito? Se eu estou no modelo materialista e se eu acho que todo infortúnio é um fracasso, como é que eu vou acreditar em mim? Como é que você fala para um cara que não sabe fazer nada, para uma mulher que não consegue fazer nada e fala assim, você tem que acreditar em você? Aí como é que a pessoa vai traduzir? Eu tenho que melhorar ou eu tenho que alimentar o meu ego? O que vocês acham? Eu chego para uma pessoa que ela não sabe lidar com o trabalho em si e falo para ela, você tem que acreditar em você. Ela vai trabalhar, se ela não souber o caminho, ela vai trabalhar o crescimento, ela vai trabalhar o egocentrismo. O egocentrismo. O que nós estamos vendo hoje? Uma geração mimada. Uma geração mimada. Por quê? Na minha época, se era ruim de futebol, como é que o treinador falava com você? Você é ruim. Não, eu não sou ruim. Sim, você é péssimo. Perna de pau, horrível, vergonha. Dá nojo de ver você jogar. Era um infortúnio? Era. Qual era o caminho que eu tinha para trabalhar? Ou eu treinava para aprender futebol, ou eu parava de jogar futebol. Hoje em dia, as pessoas não querem que você fale assim. Você tem que falar assim, ó, você é desprovido de dons nas pernas.
E deixar que a pessoa entenda, de algum jeito, o caminho dela. E se ela não entender, ela não vai crescer. O que ela vai começar a construir? O mundo dela. Não, eu sou bom, eu sou bom. Eu não tenho culpa se todo mundo joga diferente de mim, mas eu sou bom. Então a pessoa vai saindo da realidade, gente. Ela vai saindo da realidade. Então o que acontece? Às vezes os choques de realidade, os infortúnios, eles nos trazem essa situação da gente entender, pera lá, a coisa não é do jeito que eu queria. Então a autoconfiança ela tem que ser trabalhada para não virar um egocentrismo desenfreado. A autoconfiança é diferente de arrogância. Quanto melhor é a pessoa, mais ela tende a ser humana e humilde. Quanto pior é a pessoa, mais ela tende a ser arrogante. Por isso você sabe medir muito bem as pessoas pelos seus atos. Então, quanto melhor é a pessoa, mais autoconfiante tem, mais ela junta, ela agrega. Por isso que hoje em dia as empresas, elas procuram pessoas que saibam fazer com autoconfiança. Porque o que sabe fazer com autoconfiança, ele fala assim, ó, cola em mim que a gente vai dar certo. O arrogante não, ele fala, sai de perto de mim que eu sou bom. É diferente. Então, o cara que é muito bom, mas não sabe agregar, ele não tem a autoconfiança verdadeira. Na verdade, ele tem complexo. Ele tem medo de alguém roubar o lugar dele. Então, olha só. De nada adianta apenas entender a necessidade de ter autoconfiança sem conhecer um meio de cultivá-la. Primeiro, você precisa saber que ela pode ser desenvolvida. Então, olha só. Para você sair do fracasso e entender o infortúnio, você precisa saber trabalhar a autoconfiança. E como é que eu trabalho a autoconfiança? Primeiro você tem que saber que você vai fazer um trabalho dentro da sua mente. Então é uma viagem interior. Então a construção da autoconfiança é algo que você faz interiormente. Por isso que é um caminhar em silêncio. Não é um caminhar em silêncio. Eu não preciso ir para os lugares para todo mundo me aplaudir para eu gerar autoconfiança. Não é assim que acontece. A pessoa que constrói a autoconfiança, pelo trabalho dela, é que ela naturalmente vai receber o reconhecimento pelo que ela está fazendo. Então vamos lá. Eu não me refiro apenas à mente superficial, mas também à mente subconsciente. Então nós precisamos trabalhar a mente como um todo. Dúvida, gente, eu tenho palestras explicando o funcionamento da mente, toda a estrutura da mente, que eu recomendo muito que assistam. A autoconfiança surge como pressentimento do sucesso. Olha que legal, vamos lá. Pressentimento. Vamos anotar aqui. O primeiro é um pressentimento. O que é pressentimento, gente? É você sentir. É você anteriormente você sentir. É o pressentimento do sucesso. Por exemplo, você está num karaokê. Te chamam para cantar La Conga. Aí você vai lá cantar La Conga da Gretchen. Qual é a sensação que você tem? Você fala, meu Deus do céu, vai ser uma catástrofe. Ou você fala assim, caramba, eu vou mandar bem. Porque eu já cantei várias vezes no chuveiro. Então eu vou mandar bem. Qual é a sensação que você tem? Vai depender daquilo que está gravado dentro de você. Se você é uma pessoa que já treinou, já cantou, você sabe, você tem condição de lidar com isso, qual é o pressentimento que você vai ter? Que você vai conseguir. Se você não canta, qual é a sensação que você vai ter? Fracasso total. Então observa, a sensação que eu vou ter anteriormente àquilo que eu vou fazer já vai definir se eu vou conseguir fazer ou não. Por que a gente precisa treinar, gente? O que é o treinar? Por que você faz um exercício várias e várias vezes? Por que você malha e repete exercício várias e várias vezes? Para que você faz isso? Para gravar dentro de você que você consegue. E quando você grava dentro de você que você consegue, você gera o pressentimento de sucesso. Você está apto a fazer. Você está apto a fazer. Então você quando entra no lugar, a pessoa com autoconfiança, ela já está com o pressentimento de sucesso gravado. Mas como é que esse pressentimento de sucesso ele é construído, gente? Como é que ele é construído? Um de cada vez, gente. Como é que o pressentimento de sucesso é construído, gente? Com a repetição. É o trabalho, é a repetição, é a capacidade de você fazer, refazer, treinar, ensinar, é que vai desenvolvendo em você a capacidade de você fazer. Por isso que a gente fala, gente, tem que repetir. Aí a pessoa fala assim,
Poxa, será que eu vou conseguir fazer uma oração? Será que eu vou conseguir manifestar a minha imagem verdadeira? Depende. Qual é o pressentimento que você tem? Se você vai fazer pela primeira vez a oração, é óbvio que você ainda não está gravado. Agora, quando você tem a oração dentro de você, já gravada, você já trabalha aquilo há muito tempo, na hora que você vai orar, qual é a sensação que você vai ter? Que você vai dar certo ou que não vai dar certo? Que vai dar certo. Que vai dar certo. Então, isso tudo, gente, é a gente o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, quando a gente vai aprendendo a construir dentro de nós esse pressentimento de sucesso dentro da nossa mente, a gente vai se transformando. A gente vai se transformando. Então, de tanto fazer, a gente começa a se tornar bom. E quando a gente se torna bom, a gente começa a ganhar autoconfiança. Mas eu não sei de onde que tiraram a ideia genial que você pode ser autoconfiante sem fazer. Hoje em dia vem da ideia, você vai ser autoconfiante, não precisa nem saber fazer, mas você vai ser autoconfiante. Como? Como é que alguém vai ser autoconfiante se não tem o pressentimento de sucesso? Aí vem essa horda de gente fracassada que quer falar que é de sucesso, porque tenta entrar em modelo. Aí eu comprei um carro importado, então eu sou de sucesso. Tem nada a ver, velho. Na Alemanha todo mundo tem carro importado. E daí? Tem nada a ver, só porque você comprou um trem que veio de outro lugar do país quer dizer que você é o máximo? Se for assim, para mim, balinha japonesa é muito mais massa, tem muito mais detalhe. Então, uma ideia de que quem anda com um carro fabricado em outro país é uma pessoa de sucesso. Não é. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que sabe vivificar, sabe cumprir a sua missão. Tem algum problema andar com um carro importado? Nenhum. O ponto é que você não pode achar que o seu sucesso está no carro importado, porque senão o seu sucesso foi importado. E não é real, não é verdadeiro, não é da sua essência. Então, é isso que a gente precisa ter, o pressentimento de sucesso. Quando você começa a ter gravado dentro de você o pressentimento de sucesso, aí você começa a fazer as coisas. E é em tudo, gente. É em tudo. Desde o exercício físico, a um exercício mental, a uma oração, a você aprender a conversar. Aprender a conversar. Quando você começa a dominar técnicas, ou quando você começa a se conhecer melhor, você aprende a se expressar melhor. Então, até na hora de você falar aquilo que é um pouco mais duro, você sabe que você vai conseguir fazer isso de uma maneira menos destrutiva, porque você tem dentro de você pressentimento de sucesso, gente. E para gravar o pressentimento de sucesso, a gente tem que entender o fracasso. Olha que legal. O que o professor Masaru Taniguchi fala? Para cultivar a autoconfiança é necessário proporcionar ao subconsciente autossugestão capaz de subjugar o complexo de inferioridade e fortalecer a convicção de que o homem é filho de Deus. Olha que interessante. Gente, isso foi uma coisa que mexeu comigo. Eu muito tímido. Então eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de chegar para as pessoas e às vezes falar coisas básicas. E eu acabava que tentava me esconder numa máscara de espontaneidade, mas no fundo eu estava morrendo de medo. E uma vez falaram para mim, olha, mas timidez não é atributo de Deus. Aquilo mexeu comigo, porque realmente eu imaginei Deus assim, ai que vergonha. Por que Deus nunca apareceu? Porque eu tenho uma vergonha. E eu parei para pensar, falei, pô, pior que é, gente. Timidez não é um atributo divino. Ora, se timidez não é um atributo divino e eu sou filho de Deus, timidez pode ser eliminada. Foi o passo para começar a mudar a minha vida. Por quê? Eu comecei a gravar o pressentimento de sucesso dentro de mim, eu vencendo a timidez. E eu fiz o trabalho todo, que hoje em dia continuo tímido, só que bem menos. Bem menos. Mas assim, já sabe lidar com situações. Por exemplo, quem aqui já deu tchau para uma pessoa que não estava dando tchau para você? Quem já deu? Eu sou campeão, velho. A pessoa no shopping dá tchau, eu respondo. Aí outro dia eu estou dando tchau para uma pessoa, minha esposa falou, quem é? Não tenho a menor ideia. Mas estou sendo simpático, velho. Tá dando tchau. Quando eu fui ver, estava dando tchau para um cara lá do outro lado, velho. E ela deve ter passado, ó, que mico, velho. Cara ridículo, velho. Mas o que é, gente? Isso vai fazer o que de diferente na minha vida? Nada, eu só vou ter uma piada mais a contar e alguém que acha que eu sou doido. Só isso, gente. Mas o que acontece? Dentro de mim já está gravado, gente. Não é isso que vai fazer a diferença para mim. Então você começa a perder aquelas ideias de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser 10, eu tenho que ser tudo, porque eu tenho que mostrar. Você vai abandonando essas ideias pequenas, porque você descobre que o sucesso não é isso. O meu sucesso não é todo mundo achar que eu sou o máximo. O meu sucesso é eu conseguir manifestar o máximo que eu posso para aquelas pessoas que eu me importo. Aí é o sucesso. Hoje eu falava com a minha filha perguntou para mim assim, papai, você se importa se as pessoas não te amarem? Eu falei assim para ela, filha, é gostoso ser amado pelas pessoas, mas o que me importa é saber se você me ama.
porque você é uma pessoa importante. Aí ela falou, não, eu te amo, papai. Eu falei, pronto, aqui está a minha realização. É saber que você, que é uma pessoa que eu me importo muito, reconhecer o amor que eu tenho e também retribuir esse amor. Aí eu me importo, aí é uma coisa que faz a diferença. Agora, se as pessoas vão gostar ou não gostar de mim, é indiferente. Eu falo para ela, filha, quanto é que você acha que os réus gostam de mim? Ela acha que nem um pouco. Eu, pois é. Ninguém que passa na minha mão e eu condeno gosta de mim. Óbvio, velho. Então, não é unanimidade, não é no modelo da unanimidade que eu vou conseguir. É no modelo da relação que realmente tem valor, aquela relação que realmente é cara para mim. Se você não tem autoconfiança, olha que interessante, é porque em sua infância tentou fazer algo e fracassou. Essa experiência retida nas profundezas da mente traz a cada ocasião a ideia de um novo fracasso iminente. Olha só, quando a gente fracassa, já reparou, gente, olha que coisa engraçada, o quanto que eu aprendi com o mundo infantil. O mundo infantil é algo fantástico. E eu estou vendo meus filhos crescendo e eu estou vendo esse mundo infantil acabar. E dá uma tristeza que está acabando, porque ele é tão legal, o mundo infantil, mas vai começar uma nova fase, né? E o que acontece no mundo infantil? Meus filhos, quando começaram a andar, eles caíram. E quando eles caíram, o que eles fizeram? Eles se levantaram. Eles se levantaram. Nenhuma criança para, eu sou fracasso, eu não consigo andar, isso não é para mim. Não, ele cai, ele levanta e começa a andar. E ele aprende a andar. Aí quando o seu filho está dançando, eu tenho filmagens dos meus filhos dançando, é a coisa mais linda. Cara, a música vai para um lado, a criança vai para outro. Não tem nada, não vai nada junto. É tudo bagunçado. A criança está aí para isso? Nem um pouquinho, velho. Por quê? Ela está querendo se expressar. A criança canta, gente. Você vê, é tudo errado, mas é a coisa mais linda. O primeiro desenho que fizeram o meu, que minha filha me desenhou, velho, igualzinho o seu Batata. Eu fiquei tão emocionado quando eu me vi, igualzinho uma batata. E ela toda orgulhosa, esse é o meu papai, esse é o meu papai. Eu falei, gente, olha que lindo, eu sou o senhor Batata. Então, olha só, não se importou com a perfeição do desenho. Ela simplesmente estava expressando o amor. A criança, ela vem pura e ela vai gravando todas as sensações. Agora, as coisas que começam a dar errado e começam a ser gravadas são aquelas que vão, na adolescência, se transformar no fim do mundo, da vida daquele jovem. Por quê? Porque começa a se dar muito mais força para o que erra do que acerta. Olha só que interessante, um experimento que fizeram, que é muito interessante. O professor entrou na sala de aula e fez o seguinte experimento. Aqui é um 2. Aqui, ó. Olha que legal. Fiz as somas. Tem alguma coisa errada, gente? Tem 2 vezes 5, 11. Dá bem. Meu medo é que alguém fale assim, não, tá tudo certo. Tem alguma coisa errada? Tem. 2 vezes 5 igual a 11. Aí qual é a tendência que a gente tem de falar? Nossa, ele é burro, ele não sabe fazer a tabuada do 2, gente, que cara burro. Olha como é que a visão é equivocada. Eu tive um erro. Ninguém observou quantos acertos eu tive. Então, qual é o problema? É que a gente só fazemos as nossas medidas sobre os erros. A gente não observa o que a gente acerta, porque a gente parte do pressuposto que acertar é óbvio, mas errar não é aceitável. Quando nós somos humanos, gente, quem é a pessoa que nunca errou? Por exemplo, quer ver um momento? Hoje em dia, a geração de hoje não sabe nem o que é isso. A geração de antigamente, preencher cheque. Como dava medo preencher cheque? Porque você falava, eu vou escrever 600 com tudo com S, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que escreve 900, eu tenho que botar S, não tem. Então, todo mundo tem aquele momento do erro, gente. Mas a gente não se permite errar. A gente não se permite errar. Então, o que acontece? Quando o professor colocou, logo depois foi passada uma avaliação e a avaliação do professor foi lá embaixo. Por quê? Porque eles não admitiam um erro. Pô, ele era professor, tudo bem, mas o experimento não era para testar a qualidade do professor, era para testar a capacidade que as pessoas tinham de somente ver o que ela erra. Somente o que erra.
Aí a pessoa só observa aquilo que ela errou, aquilo que ela falhou, ela nunca observa o tanto que acertou. Então, qual é o nosso problema? É que nós observamos os fracassos e nós damos muito mais força do que aos acertos que nós temos. Então, a gente acaba criando complexos dentro de nós, exatamente porque a gente só foca no erro, só foca no erro. Você vai fazer uma prova, por exemplo, você fica focado naquilo que você errou, não naquilo que você acertou. Nossa, mas eu errei aquela questão, eu errei aquela questão, eu errei aquela questão. Você fala isso 50 vezes, 50 vezes. E qual é a diferença das pessoas que elas sabem encarar o fracasso? Elas encaram o fracasso de uma outra maneira. Elas fazem o seguinte. Olha que interessante o que o professor Masaru Taniguchi fala. Aproveitar esses últimos minutinhos aqui nessa leitura. Em página aqui, ó. Qualquer pessoa, mesmo dotada de grande capacidade, ao procurar manifestá-la no mundo fenomênico, poderá ter, para cada 10 sucessos, 2 ou 3 fracassos. 3 casos mal sucedidos. O mais forte lutador de sumô, que é um esporte tradicional do Japão, não poderá vencer todas as 15 lutas em todos os campeonatos. Se, no caso de um fracasso, você pensar somente naquilo que não deu certo e fixar a ideia de que é um fracassado, seu complexo de inferioridade só fará crescer. Mesmo que o fracasso seja um só, se você se lembrar 100 vezes, ele ficará gravado 100 vezes na mente. Assim, a ideia de um único fracasso vai se multiplicando cada vez que é lembrado. Tornar-se-á 100, 1000, 10.000 vezes maior, o que reforçará seu complexo de inferioridade. Portanto, se quiser eliminar tal complexo, é melhor parar de contar os fracassos e passar a lembrar-se dos sucessos. Então, é você ter o pressentimento de sucesso e você começar a lembrar daquilo que é positivo, gente. Lembrar do que é positivo. Lembrar das coisas que você acertou, das coisas que você fez, daquilo que é legal. Por quê? Porque você vai gravar dentro de você que você também faz boas coisas. E isso é importante. E olha, e esse ponto aqui é fundamental. Se você também ficar eufórico, pensando somente nos êxitos obtidos e esquecer que o fracasso tem uma finalidade, ou que o infortúnio tem uma finalidade, você se esquece e corre o risco de não ter a visão objetiva na realidade. O que isso quer dizer? Quem não olha direito por onde anda, pode cair no topo da montanha para o abismo. É preciso saber que cada fracasso é uma lição para não cair no mesmo erro. Então, cada fracasso é uma lição. Uma lição. Então, o que acontece? Entrei no relacionamento, o meu relacionamento deu tudo errado. Ele foi um fracasso. Ele foi um infortúnio. Como é que eu vou sair dessa situação? Se eu não aprender, eu vou repetir novamente o fracasso. E aí eu vou entrar em relacionamento atrás de relacionamento, repetindo os mesmos erros. Agora, se o relacionamento deu errado, ele foi um infortúnio, eu perceber que eu preciso mudar aquilo que está na minha mente para compreender o que foi que aconteceu, mudar, lembrar do que era positivo e entender a lição, eu estou com todos os elementos para transformar o fracasso em sucesso. E aí, valeu a pena. Aí você vai entender que o fracasso não é um fracasso. O fracasso é a grande lição que a gente tem na vida. Gente, a gente faz tudo errado. Exatamente para a gente aprender a fazer o que é certo. E como é que a gente aprende? Quando a gente grava o sucesso, quando você lembra daquilo que você fez positivo e quando você entende que é lição. Uma vez eu fui cozinhar, as minhas aventuras na cozinha são as mais hilárias, gente. São as histórias assim que eu tenho, que é muito engraçado. Então, eu fui fazer uma crepioca. Eu nunca tinha feito uma crepioca. E a minha esposa falou, ó, é simples, você pega o ovo, aí mistura com a tapioca, né? Você pega o ovo, você bate o ovo, você mistura com a crepioca e bota na frigideira. Super simples, só que eu tentei fazer isso na frigideira. E não deu certo. Aí eu fiz um asteroide sem sabor, que até hoje eu não sei o que era aquilo, não sei como é que não saiu andando da frigideira. E minha esposa, quando chegou, ela ria. Porque ela falava, amor, o que você fez? Aí eu falei, porque você falou que era para misturar, mas no pote
Depois você só joga massa pronta. Aí eu falei, então o que acontece? Eu errei. Se eu pegar aquela lição e falar assim, eu nunca mais vou cozinhar porque eu não nasci para isso, deu errado, eu não vou dar a chance que eu tenho de crescimento. Então eu falei assim, não, gente, eu vou aprender a cozinhar, vou aprender a fazer as coisas certas. Lembrar das coisas certas que eu fiz e das erradas que eu fiz. E aprender a lição. Aí quando eu aprendi a fazer a crepioca, eu comecei a fazer uma crepioca que era maravilhosa. Aí você vai aprendendo. Arroz é a mesma coisa. Eu fui tentar fazer arroz, aí eu fui pegar uma panela elétrica, eu nunca tinha mexido na panela elétrica. Aí eu botei o arroz lá dentro e fiquei com a panela aberta, esperando esquentar. E a panela não esquentava. E a minha panela está estragada. Aí eu perguntei no YouTube, como fazer uma panela elétrica esquentar? Ninguém chegou nesse nível de início. A pergunta era tão básica, que nem no YouTube tinha, de tão básica. E eu, gente, como é que eu faço? E minha esposa na rua, e meus meninos pequenos chorando, e meu Deus, eu preciso botar comida. E aquela comida, e eu desesperado, aí eu falei, não tem como. Aí eu tirei a cebola que eu tinha botado dentro da panela, botei na frigideira e fui torrar a cebola na frigideira, torrei a cebola, aí eu botei o arroz, botei na panela normal, botei com água e fechei. E fechei a panela elétrica para ver o que ia acontecer. Aí eu descobri que ela fechada esquentava. Aí eu, rapaz, está aí o segredo dela. Aí eu acabei de fazer o arroz ficou uma delícia, ficou maravilhoso o arroz que eu fiz, deu muito certo, meus meninos amaram, eles queriam comer só o arroz, de tão saboroso que ele ficou. Só que quando eu terminei o arroz, faltava 30 minutos para os meninos saírem de casa, e eles, normalmente criança demora mais para comer, então 30 minutos em cima da hora, demorava mais. Eu estava com cara de quem tinha acabado de enfrentar uma matilha de lobos, eu estava todo suado, assim, desesperado, com cara de doido. Minha esposa abriu a porta assim, toda feliz. Eu, amor, o almoço está pronto. E ela, o que aconteceu? É porque não tinha arroz, eu tive que fazer o arroz. Aí ela parou, olhou para mim, mas por que você não pegou arroz congelado? Tinha. Tem, amor, tem sempre arroz congelado, Caraca, velho. Eu sofri que nem um condenado, velho, durante 2 horas, com o YouTube aberto, aprendendo a fazer arroz. E eu lá olhando assim, velho, eu falei, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Se você pegar isso e trouxer isso para a sua vida como uma ideia de fracasso, você vai gravando a incapacidade. O que eu retirei disso? Muitas lições. A primeira é o seguinte, eu descobri que eu era capaz de fazer arroz sob pressão. Isso não é para qualquer um. Segundo, o arroz ficou gostoso, todo mundo gostou. Eu falei, opa, então eu tenho condição de fazer arroz. E aprendi a lição. Antes de me desesperar, abra o congelador. Antes de sofrer, abra o congelador, porque você pode estar com toda a solução lá dentro, sem antes sofrer. Então, tudo é aprendizado. Que aquilo que aparentava ser um fracasso, vai se tornando um sucesso. Então, quando você é colocado em situações de risco, em situações de terror, você vai se transformando, você vai mudando, gente. Então, é esse ponto que é importante, é nós entendermos que o trabalho de você encarar o fracasso começa dentro de você. Se você olhar todo o fracasso da sua vida como um professor, a tua vida muda. Qual é o problema que as pessoas fazem hoje em dia? Elas fracassam no relacionamento. Em vez dela ver como uma lição, ela traz como um infortúnio. Eu sofri no relacionamento, a culpa é daquele desgraçado. A culpa é daquela maluca que acabou com a minha vida. Aí você é demitido de uma empresa, você passa por dificuldades, aí você, em vez de ver a oportunidade que você tem de melhorar, de crescer, de transformar, não, você fica preso em infortúnio. O problema é aquele chefe nojento, aquela empresa maldita, e você fica preso no problema e você não cresce, não muda, não se transforma. A mesma coisa relacionada à família. Família, gente, é local de aprimoramento espiritual. Por isso que é família. Vem aquele tanto de espírito, cada um num nível mais diferente do que o outro e se juntam. Então você consegue, numa mesma família, ter desde espíritos santos até espíritos de porcos. Numa mesma família, porque é local de aprendizagem. Se você olhar a sua família como infortúnio, você fica preso a ela. Se você olhar a sua família como oportunidade, você cresce. Porque em ambientes hostis, você manifesta força. Ambientes hostis e ambientes de dificuldade, você manifesta força. Em ambientes muito confortáveis, às vezes você fica muito mal acostumado. Muito mal acostumado. Já viram aquela síndrome do filho muito inteligente? Que por conseguir as coisas muito fáceis, ele acaba não se esforçando e se tornando medíocre? E aquele que vem mais limitadinho, ele já sabe que não tem muitas ferramentas, ele corre atrás. E por correr atrás, ele vai pegando um aparente fracasso e transforma em
sucesso. O interessante é que a minha mãe, por exemplo, ela tem um exemplo de vida muito interessante. Ela teve uma meningite, foi uma bronquite, não, ela teve tudo, minha mãe. Mas a minha mãe, ela teve uma pneumonia que se agravou de tal forma que o médico falou que não tinha o que fazer. Aí a minha avó fala o seguinte, se Maria curar, ela vai usar azul até os 12 anos de idade. E o nome da minha mãe é Rosinha. Aí a minha avó falou que ela vai usar azul. E minha mãe se curou. Se curou de maneira milagrosa e minha mãe usou até os 12 anos azul. E minha avó sempre tratava minha mãe como assim, não, essa daí veio meio... não vai dar muito certo, sabe? Essa daí já tem um pouco de fracasso na vida. E as irmãs, minhas tias, que eram todas poderosas, essas vão ser mulheres de sucesso. E olha que interessante, a minha mãe conheceu a Seichonoye. E dentro da Seichonoye, minha mãe foi estudando, foi aprofundando, e ela foi percebendo que era capaz de olhar aquilo que era tido como infortúnio e transformar a vida. E no final, minha mãe despontou, e muito. E no leito, quando minha mãe teve uma das últimas conversas com a minha avó virou para minha mãe e falou assim, e não é que você me surpreendeu? E não é que você, olha, você fez coisas que eu nunca imaginei que você fizesse. Mas é porque a minha mãe, ela teve capacidade de trabalhar a mente dela e transformar aquilo que ela tinha dentro para fazer com que aquilo que parecia fracasso e infortúnio se tornasse o sucesso que ela pôde manifestar. E um dos maiores sucessos que a minha mãe tem, que ela reputa, foi a capacidade de mostrar o caminho da espiritualidade para os filhos, que pudemos trilhar o caminho juntos, né? Então hoje eu divido o caminho da espiritualidade com minha mãe, que a minha mãe também é preletora, eu divido o caminho da espiritualidade graças à possibilidade das dificuldades que a vida nos trouxeram. Minha mãe foi afastada de toda a família. Toda a família da minha mãe mora em Belo Horizonte, só ela que veio para cá. Então ela viveu na solidão, longe de todo mundo, porque nessa adversidade ela pôde trabalhar a espiritualidade, que ensinou o caminho dela de transformar o fracasso em sucesso, porque ela aprendeu a encarar o fracasso como a grande oportunidade da vida dela. Transformou a vida dela, transformou a vida da família e graças a Deus também me deu muitas e muitas chances. Então, encare o fracasso como ele é. É a oportunidade que você tem de mudar e manifestar o que você tem de melhor. E isso vai depender da capacidade que você tiver também de trabalhar a sua mente para gravar o sucesso, aprender a lição e não ter medo de caminhar. Ok, gente? Vamos então para a nossa meditação. Muito obrigado. Que é, olha só, a meditação Shinsokan ensina a gravar Deus dentro de nós. Isso é pressentimento de sucesso. Se você sente que Deus está com você, vai ter medo, gente. Precisa sofrer, precisa morrer? Não. Deus há de cuidar de nós. Vamos lá então para a nossa meditação? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. A você de casa também, sentado na ponta da cadeira, coluna ereta, semblante sereno, olhos fechados, mãos justas postas em frente ao rosto. Vamos visualizar a nossa imagem verdadeira, a vida de Deus nos abençoando e ter a plena convicção de que nós somos o próprio sucesso, pois a vida de Deus está dentro de nós. Vamos lá então? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus.
É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos agora os 6 atributos divinos: sabedoria, amor, vida, provisão e alegria, cobrindo todo o nosso ser. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Vamos para o nosso dever de casa, que são tarefas simples que nós fazemos durante a semana para gravarmos ainda mais os bons pensamentos, os aprendizados, para que possamos transformar verdadeiramente a nossa mente. Então vamos lá. Primeiro dever de casa é fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias. É importante fazer a meditação, gente. Presta bem atenção. Quanto mais você aprender a concentrar a mente, mais vai ser a sua capacidade de gravar dentro de você boas coisas. Então, o segredo para gravar é você ter pensamentos constantes e virem com emoção. A meditação ajuda muito, viu, gente? E o segundo, nós podemos repetir a seguinte frase. Sou o sucesso, pois a vida de Deus está no meu interior. Vamos repetir isso muitas e muitas vezes, gente, para que a gente possa gravar muito. MO quer dizer muito obrigado. Então vamos lá, gente. Vamos repetir isso aqui, gente. Olha lá, umas 300 vezes por dia. Por quê? Se você estiver vivendo algum momento de aprendizado, algum momento de fracasso, algum momento de infortúnio, aí você precisa gravar fortemente dentro de você. Sou sucesso, pois a vida de Deus está no meu interior. Sou sucesso, pois a vida de Deus está no meu interior. Sou sucesso. Quanto mais você for gravando, mais você vai começando a construir o pressentimento de que tudo vai dar certo. E assim a gente começa a transformar a nossa vida. Lembrando que a transformação vem com a oração, que é composta de orar, mais ação. Então, de nada adianta a pessoa ficar suplicando a Deus se ela não agir. Então, oração tem que ter ação. Então, vamos orar. Sou o sucesso e vamos trabalhar para que a gente possa manifestar ainda mais o nosso sucesso. Quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui na noite de hoje. A você de casa, meu muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima e que o sucesso que está no seu interior, a vida de Deus que está no seu âmago, possa sempre brilhar intensamente. Meu muito obrigado, feliz semana, muito obrigado.